Bem, pessoal, vou fazer alguns problemas de sacolinha. Vou colocar aqui, ó, sacolinha, que é o nome que a gente dá a esse tipo de problema, tá? É um problema de MDC, tá? E o problema consiste em dividir algumas coisas, né? Toda vez que aparece que é para dividir, aparece números que é para dividir, e parece uma palavra-chave, tipo o máximo possível, como a gente falou na aula anterior, ou o mínimo possível, ou o maior número, menor número, e é para dividir, esse problema possivelmente vai ser de MDC. Tá? Então vamos observar se tem esses critérios. Eu tenho números aqui, alguns números para dividir. Isso é antes da gente fazer até o problema, tá? Eu tenho a palavra maior quantidade, ó. Então aqui, né? E eu quero fazer uma distribuição, tá? Ou seja, eu quero dividir esse número pela maior quantidade possível de amigos, de alunos. Então isso aqui é problema de sacolinha, tá? Problema de MDC. Então vamos lá. O Lucas tem 33 bolas de gude e 25 dados. Ele resolveu presentear alguns amigos a cada com uma caixa de contendo goods e dados. Então a caixa vai ter tudo, né? Tanto bola de goods como dados. Antes de fazer a distribuição, porém, ele retirou para si 5 bolas de good e 4 dados. A maior quantidade de amigos que ele poderá presentear de tal modo que todos recebam a mesma quantidade de goods e de dados e não haja sobras, será. Então, vamos lá. Então vamos fazer o MDC aqui de 32, só que ele tirou 5 bolas de good e ficou 28. E fazer o MDC de 25, que ele tirou 4, 21. Então esse MDC é simples, só tem um fator comum que é 7, vai ficar 4 aqui e vai ficar 3. Isso aqui é primos entre si, né? Então não tem mais como fazer MDC entre si. Toda vez que tem primos entre si, não tem como simplificar a fração, não tem como fazer MDC de imagens, né? Ele para por aí. Então esses dois últimos números são mais importantes. Aqui o MDC, observa que 7 vezes 4 é 28 e 7 vezes 3 é 21. Vai dar esse número aqui de cima, né? Então isso é importante observar, porque a gente vai montar sacolinhas a partir daí, tá? Vou fazer alguns tipos aqui para vocês entenderem melhor. Eu posso fazer 7 sacolinhas, certo? Cada uma contendo 4 bolas de goodies e mais 3 dados. Observa que eu considero o parênteses, né, como se fosse a sacolinha, né? A sacolinha é como se fosse o parênteses, né? Então, eu ensino como se fosse isso, a sacolinha fosse o próprio parênteses da matemática, né? Existe outra forma de fazer? Sim, existe. Outra forma de divisão, por exemplo, posso fazer a segunda forma aqui, ó. Eu posso fazer 7 sacolinhas de 4 bolas de gude e posso fazer 7 sacolinhas de 3, tá? E fazendo a distributiva aqui, ó. Outra forma de você fazer a divisão é você inverter aqui, ó, esse com esse, ó. 4 sacolinhas de 7 bola de gude, mais 3 sacolinhas de 7 dados, tá? Mas observe que essas sacolinhas 1 e 2 e 3, elas são sacolinhas que não misturam, né? Ou é só bola de gude, ou é só ou é só dado. E a outra, só que é a mesma quantidade de sacolinhas, tá vendo? Aqui as sacolinhas na quantidade. E a outra é só inverter. Na realidade, eu tenho a menor quantidade de sacolinhas, porém a mesma quantidade de objetos, né? Ou seja, aqui seja dados e aqui seja goods, né? Então, existem esses 3 tipos. A primeira, que é a tradicional, aquela sacolinha que a gente mistura doces, né? É tudo misturadinho. Nesse caso, está misturado dados e bola de gude. E que é essa primeira aqui, ó. Tá? E as outras duas é sem misturar, tá? Os problemas de militar, ele pede normalmente esses 3 tipos. Tem outros tipos, sim, que é a partir dessa terceira aqui, a gente pode gerar outros tipos de sacolinha, tá? Mas o mais básico é começando a entender esses 3 tipos de sacolinhas. E o que foi que ele pediu? Ele quer dar para todo mundo, tanto goods como dados, e a mesma quantidade. Então ele quer dar aquela sacolinha tradicional, né, que está falando aí. Então o máximo, a quantidade de alunos, de amigos, né, de amigos que ele pode presentear é 7 amigos. Amigos, tá? Nesse caso também, cada sacolinha vai ter 7 brinquedos, vou colocar, né? Brinquedos. Ou seja, vai ter 4 goodies, bola de goodies, e vai ter 3 dados. Tá bom? Então, não decora, o objetivo principal é fazer o MDC,
Depois que faz o MDC, você monta as possibilidades que tem da sacolinha. Nesse caso são essas três. E com essas três possibilidades, verifica no problema qual dessas três possibilidades vai ser, tá? Existe a mais tradicional, essa primeira, tá? Mas é muito comum eles colocarem também a segunda e a terceira, né? Quando ele não quer misturar grupos, por exemplo, grupos de meninas e grupos de meninos, sem misturar e com mesma quantidade. Seria a possibilidade número 3 aí, ó. Então, grupos de meninos e meninas, a mesma quantidade de grupos. Pode ficar quantidades diferentes de meninos e meninas, por exemplo. Poderia ser a possibilidade número 2, tá bom? Nesse caso de sacolinha tradicional, aquela que a gente vê em festa, né? Que é todo mundo com doces, né? Com a mesma quantidade de doces, porém doces sortidos. Então é a possibilidade número 1, tá? Então a gente ensina dessa forma a sacolinha. Então vamos lá fazer o problema número 5. Os problemas do Colégio Militar do Recife, né? Um determinado terreno será dividido em slots para atender a um programa de habilitação governamental, com a finalidade de serem doados a famílias carentes de um certo bairro, né? Sabe-se que não serão atendidas todas as famílias, pois o número total de famílias desse bairro corresponde à soma dos quatro menores números primos, tá? Diferentes entre si, e todos formados por dois algarismos, tá bom? O terreno que será loteado é plano em formato retangular e ele dá as medidas aí, ó, 950, né, e 100 metros de largura. Exige lotes que serão distribuídos, sejam quadrados e de maior área possível, tá? Nessas condições, quantas famílias deixarão de ser atendidas, tá? Aí ele misturou um problema de área, lógica também, né? Primeiro a gente precisa saber quem é essa quantidade de famílias total que a gente tem para atender, né? Ele falou que nesse bairro, né? O total de famílias nesse bairro corresponde à soma dos quatro menores primos diferentes entre si e todos eles formados por dois algarismos. Então, o primeiro número primo de dois algarismos é o 11, né? É o 11. Aí depois o 13, aí depois o 17 e o 19. Então vamos somar isso aqui. 11 mais 13 mais 17 mais 19. Vamos somar, fazer essa somazinha aqui. Tá, então vai dar 9 mais 7, 16. 16 mais 4, 20. Vai dar 2. Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 60 famílias. Se a gente somar aqui, né? Famílias. Para poder ser atendida. Mas ele falou que nem todas as famílias vão ser atendidas, né? Então vamos ver quantas são atendidas, tá? Então por enquanto a gente guarda aqui esse número e vamos fazer um MDC agora. Por quê? Por que esse problema dessa colinha? Porque ele quer dividir. No caso, ele quer dividir terreno, né? Ele deu as dimensões desse terreno. Então ele vai dividir o terreno, que tem essas dimensões aqui, ó. Certo? E tem a outra palavra-chave que identifica que é MDC, sacolinha também, ó. Sacolinha. Que é maior área possível. Nessas condições, então, ele mistura um pouquinho, tá? Problema de área com MDC, mas eu tenho aqui uma área retangular, né? Uma com essa 950 metros e aqui com 100 metros, essa área. E ele vai dividir isso em lotes quadrados, né? Em lotes que vai dar quadrados aqui, por exemplo, assim, tá? Então, lotes quadrados aqui, então, em formato quadrangular, né? Então, maior área possível significa menor, ou maior área possível significa maior, deixa eu apagar aqui, maior lado também, lado do quadrado. Quanto maior o lado do quadrado, maior a área possível, tá bom? Então, vamos dividir, fazer o MDC, ó, de 100 e de 950, tá bom? Dá para fazer um MDC rápido, porque o 10 divide os dois, né? Não é primo, mas o 10 divide os dois. Então a gente já pula do 2 e do 5, né? Então vai fazendo direto por 10. Vai sobrar 10 aqui e vai sobrar 95. Agora por 5 aqui, né? Aqui por 5 vai dar 2. E 95 por 5, vamos dividir. No cantinho aqui. 95 dividido por 5. Aí vai dar 1, sobra 4, 5 e aqui 9. 0, 19, né? Então aqui 19. Opa, terminou, ó. Aqui é 50
metros, no caso, porque está dividindo 100 metros, né? Aqui é 100 metros. Aí, o que aconteceu? Vê, esse 50 aqui, ele está dividindo esses dois tamanhos, e esses dois tamanhos têm um MDC de 50. Significa que para poder ser igual ao quadrado, eu vou ter lotes quadrados de 50 por 50. Tá? Mas eu não preciso muito disso, porque ele só quer saber a quantidade de lotes que eu tenho. Observa aqui, ó, 50 vezes 2, tá vendo? Vai dar 100 metros, então dá para colocar dois quadrados aqui, ó. Primeiro, segundo quadrado aqui. Dois quadrados, ó. E 50 vezes 19 dá 950. Então aqui, ó, desse lado aqui, eu posso dividir ele, ó, em 19 pedacinhos de 50. E aqui dois pedacinhos de 50, né? 2 vezes 50 aqui dá 100. Então pronto, ó. Para saber a quantidade de quadrados que tem em total, vê, aqui tem 19, tá dividindo aqui, opa, volta aqui, em 19 pedaços, dividido embaixo. E aqui em cima em 2. É só fazer assim, ó. Fazer de novo aqui, 19 pedacinhos, quadradinhos assim, ó. E aqui 2. Para saber a quantidade total de quadrados que tem aqui dentro, só basta multiplicar 2 vezes 19, né? 2 vezes 19, que vai dar 19 vezes 2, 18, vai dar 1, 2, 38 lotes. Só que observa que ele pegou ainda uma pegadinha, ele não quis saber quantas eram atendidas. Ele quis saber, que aí ó, já tem a letra A aí, quantos deixaram de ser atendidas. Então se a gente fez essa soma correta, né, 11 mais 13 vai dar 24, né, aqui ó. 11 mais 13 mais 24, fazer tudo de uma vez só. 9 mais 7, 16 de novo. 16, 19, 20 e vai dar 2, 2, 3, 4, 5, 6. 60 famílias. É só subtrair 60 de 38, que vai ser as famílias que não serão atendidas. Tá? Porque são 60 famílias que tem lá. E 38 é que pode ser atendido. Então 8 para 2, 8 para 10 vai dar 2, vai dar 1, 2. 22 famílias deixarão de ser atendidas. Ok? Seria a resposta letra D. Ele botou muita pegadinha nessa questão, né? Letra A que poderia ser uma pegadinha, né? Fazia o MDC, fazia os lotes daqui do terreno e seria as famílias atendidas. Por isso que é importante tomar cuidado nessa pergunta dele, ó. Deixarão de ser atendidas. É bem pegadinha mesmo essa questão do Colégio Militar do Recife, tá bom? Então, uma questão longa que precisa de leitura, precisa de conhecimento de área, precisa de conhecimento de MDC, né? E tem que prestar bastante atenção, tá bom? Vamos para a próxima aqui. Questão. 3 primos estudiosos e competidores da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, ao chegarem à casa de sua avó, lançaram para os demais primos o seguinte desafio. Existem 3 fios de barbante cujo comprimento é 50, 60 e 70. São comprimentos de fios separados, né? E é preciso dividi-los em pedaços iguais, tendo cada pedaço o maior comprimento possível, a fim de que possamos utilizar todo o barbante, né? Beleza. Os primos conseguiram resolver o problema e apresentaram o número total de pedaços encontrados, tá bom? Então toma cuidado aqui, ó, eu vou ficar 50, né? 60, MDC, ó, vai dividir esses números aqui. Aí outra questão, maior comprimento possível. Então, questão de sacolinha. Sacolinha. Então, 60 e 70. Vamos fazer a divisão aqui. Algumas vezes eu faço um pouco mais rápido, em vez de dividir por 2. Quando eu vejo que dá para dividir pelo número só, já divido aqui para agilizar. Dá por 10, né? Vai dar 5, 6 e 7. Eu podia começar por 2, depois por 5. Mas como dá para dividir todo mundo, e aí o objetivo da gente é torná-los também mais rápido nas contas, né? A gente, quando observa que dá para dividir por 10 todos os números, e a MDC já faz a divisão. Observa aqui, ó, voltamos a primos entre si, né? Primos entre si. Não dá para fazer mais divisão desses primos entre si. Observa que 10 vezes 5 vai dar 50, o de cima 10 vezes 6 aqui, ó, 60, e 10 vezes 7 aqui, ó, 70. Então a MDC é 10, tá? Primeira forma de divisão, eu vou fazer 10, posso fazer 10 pedaços aqui, né? Aí, posso botar, por exemplo, nesse caso que ele quer dividir
10, né? Ele não vai fazer sacolinhas com isso, ele só quer dividir, né? Mas vamos fazer como se fosse uma sacolinha normal. Aí 10 de 5 mais 6, 7. Se eu quisesse fazer sacolinhas de barbantes, né? Diferentes, seria essa solução, né? 10 pedaços de 10 sacolinhas com 5 pedaços de cada barbante, e mais 6 do outro e mais 7 do outro, né? Esse seria esse tipo de sacolinha. Mas ele não pediu isso, né? Na verdade ele pediu o seguinte: eu posso fazer outra solução, ó. Seria 10 pedaços de 5 metros. Podia fazer essa solução. Ou 10 pedaços de 6 metros mais 10 pedaços de 7 metros. Seria uma das soluções, só que aqui seria a maior quantidade de pedaços, né, que eu poderia ter, né? Só que ele pediu a maior quantidade de quê? O maior comprimento possível. É a solução de número 3, invertendo, ó. 5 pedaços de 10 metros mais 6 pedaços de 10 metros mais 7 pedaços de 10 metros. Por isso que eu prefiro que eles façam todas as soluções, independente se o problema é sacolinha ou não é, né? E dessas soluções verifica o que ele pediu. Porque ele poderia ter pedido assim, ó, não estou interessado em o comprimento do barbante, eu quero o maior número de pedaços. Aí no caso seria 30, né? 10 mais 10 mais 10, e separados, né? Mas essa primeira não teria lógica nesse problema, né? Eu não vou fazer sacolinhas de barbantes, ele pode até pedir, mas a terceira seria agora a mais coerente, porque ele quer o comprimento do barbante maior possível. Então o comprimento vai ser o próprio MDC, que é 10, tá? Então a resposta, ele quer saber o que foi que ele pediu, vamos lá. O primo conseguiu resolver o número total de pedaços, ele quer o número total de pedaços, que vai ser 5 mais 6 mais 7. Ou seja, vai ser 13 mais 5, 18. 18 pedaços. 18 pedaços. Tá? Pedaços. Observa que muitas vezes o problema do MDC, a resposta ou vai ser o 10, o MDC, ou a soma desses números aqui, ó. 5 mais 6 mais 7. Porém, quem decora não faz uma boa opção, porque existe a probabilidade grande de acertar, existe, tá? Mas seria mais para chute. Eu estou com dúvida e chuto ou o MDC ou a soma desses primos aqui. Porque ele pode pedir a multiplicação, ele pode pedir o número de pedaços, ele pode pedir outras coisas, tá? Então o certo é decorar não, aprender essas três formas aqui, e poderia ter outras formas? Poderia. Vou aproveitar aqui, ó, a resposta nesse caso seria 18 pedaços, né? Mas se ele fizesse assim, ó, eu quero que tenha o maior comprimento possível, porém eu não quero que seja maior do que 8 metros. Tá? Existiria uma opção? Sim. Nesse caso, como deu 10 metros, só que ele disse que não quer, por exemplo, ele não quer 8 metros. Estou chutando agora esse problema. Ele não quer que seja maior que 8 metros cada pedaço. Tá? Então, 10 metros é maior do que 8 metros? Então, qual seria a outra solução? Eu podia fazer uma solução assim, ó. Ela é baseada nessa terceira, ó. Vê, 10 não é 2 vezes 5? Não é? Então, eu podia fazer o seguinte, ó. Eu podia fazer o maior possível, seria o seguinte. Pego esse 2 aqui, ó, e multiplico por 5. Aí vai ficar a solução 10 pedaços de 5 metros. Aqui também, ó, pego esse 2 vezes 5, pego esse 2 e multiplico por 6. Aí ficava 12 pedaços de 5 metros. Né? E, finalmente, esse 2 vezes 5 aqui, pegava esse 2 e multiplicava para cá. Ó. Aí ficaria 14 pedaços de 5 metros. Então, observe que, fazendo essas possibilidades, existem outras. Tá? Isso aqui já aconteceu, é difícil de acontecer, mas já aconteceu na prova do Colégio Militar do Recife, 2015. Tá? Ele pediu essa solução aqui, porque já estava ficando batata, né, essa tipo de questão. Fazia o problema da sacolinha, achava as 3 possibilidades e sempre seria uma das 3. Ou ele somava os números primos ou o MDC. Então, o entendimento de MDC, dessas divisões, não era explorado. Então ele botou essa questão aqui de que exigia que realmente o aluno estivesse entendendo o que estava fazendo, né?
fazendo essas 3 tipos de soluções possíveis de divisão no problema da sacolinha. E além de mais, pedir uma divisão aqui, ó, maior ainda. Ele usou essa terceira solução para fazer uma outra solução, já que 10 é um número composto. Então ele pode ser fatorado e a gente pode fazer outras soluções dessa terceira aqui, ó. Então outras soluções pode ocorrer caso esse número aqui de dentro da sacolinha, esse número aqui seja um número composto. Aí a gente pode brincar com isso também, tá? Lógico que isso aí é muito exercício, tá? Tô fazendo aqui para vocês terem uma ideia também de como pode cair, tá bom? Outra caixa. Uma caixa vazia de dimensões internas de 20, 20 e 50 será preenchida com cubos rígidos, todo do mesmo tamanho, um número mínimo de cubos para preencher a caixa toda. Então aqui é um problema de volume, né, misturado com um problema de sacolinha, tá vendo? Ele tem uma caixa grande que coloca cubinhos aqui dentro, ó. Ele é muito parecido com a questão da área, só que em vez de quadrados vai ser cubinhos. Então, qual para saber a quantidade mínima de cubo? Então, mínima de cubo é máximo de aresta do quadrado, ou seja, do lado, né, do quadradinho do cubinho, né? Então, se eu tiver uma aresta maior, ou seja, o lado maior do cubo, ele vai ter menos quantidade de cubo, tá? Então vai ser máximo. Então o cubinho vai ter que ter máximo tamanho possível. Então, em vez de botar máximo possível, ele botou mínimo de cubo, mas mínimo de cubo é igual a máximo de aresta. Então observa que eu tenho um número para dividir e tem máximo implícito, né? Máximo de aresta, tá? E vamos fazer esse probleminha agora, é o problema de MDC. Vou dividir essas dimensões, né? O comprimento, a largura e a altura dessa caixa, né? De comprimento, altura e largura. Às vezes quando eu boto H por mania de engenharia, tá? De fazer a altura H. Então vamos lá. Vou fazer a divisão aqui, ó, 20, 20 e 50, tá bom? Então, ó, dá por 10. Tô fazendo já rápida, né? Aí sobra 2, 2 e 5. Acabou. É bom que também esses problemas que envolvem cubo e área, né? Eles têm um MDC muito fácil, né? No caso é 10. O MDC é 10. 10 seria o tamanho, né? Em metros seria de 10 centímetros. Seria o tamanho máximo da aresta do cubo. Máximo da aresta. Então aqui, ó. Eu vou fazer, por exemplo, 2 cubos de 20 centímetros aqui, ó. 2 cubos de 20 também na outra dimensão e 5 de cubos de 10 para ter quantidade. Então, ó, vamos supor que aqui é L, vou dizer aqui, ó, L aqui vou botar C e vou botar H, tá? Tanto faz, né? Então em L eu vou botar aqui L, CH, a largura, comprimento e altura. Então, aqui, ó, na largura vai ter 2 cubinhos aqui, ó, que é de 20 centímetros, 2 cubinhos. Aqui na largura, no comprimento, né? Na largura também, 2. E na altura, que eu botei como fosse o maior, vai ter 5 cubinhos. Para saber a quantidade de cubinhos totais, é só multiplicar, como se fosse o volume, né? Você multiplica 5 cubinhos vezes 2 cubinhos vezes 2 também. Vai ficar 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Tá? Então eu vou ter 20 cubinhos ao total aqui, preenchendo todos esse espaço aqui. 20 cubinhos. Tá? Essa visualização de cubinhos dentro de um cubo maior, a gente vai ser vista mais na frente, tá bom? Ele consegue visualizar quantos cubinhos ele pode montar dentro de um cubo maior, né? Que a gente chama, que também existe o nome disso, que é problema da melancia quadrada. Problema da melancia quadrada. Também é um problema clássico de militar. É um problema que exige que eles verifiquem a quantidade de cubinhos que cabe dentro de um cubo maior ou de um paralelepípedo maior, né? Por isso que chama o problema da melancia quadrada, que o problema era, imagina que eu tenho melancias quadradas e eu quero encher um container com essas melancias. Aí quantas melancias eu posso colocar dentro desse container, né? De forma a não haver perdas, né? Ou seja, não pode cortar a melancia senão estragava a melancia, né? Então esse é um problema clássico também
de volume, né? A criança aprende muito essa questão de cubinhos dentro de um cubo maior, de um cubo menor, tá? É uma questão de volume, mas aqui seria o básico mesmo, né? Só bastava saber que em cada dimensão tem 2 cubinhos, na outra dimensão mais 2 embaixo, e em cima tem 5, cobre, né? Essas dimensões é só multiplicar 5 vezes 2 vezes 2, vai dar 20 cubinhos. A resposta, letra D.